Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco a diferença entre contratar um buffet ou um cozinheiro para sua festa de casamento. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniele Rosa, trabalho com assessoria cerimonial de casamentos desde 2010. E hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o que contratar. Muitas vezes os noivos, quando começam a planejar o casamento, eles não sabem por onde começar, não sabem o que contratar, qual que é a diferença de contratar um buffet, um cozinheiro. Muitas vezes eles acham mais barato contratar um cozinheiro, mas eles não sabem qual a diferença. A diferença de um e do outro, por que contratar um e não o outro. E hoje eu tô aqui para esclarecer isso para vocês. Então, gente, o que deve ser contratado? Um buffet ou um cozinheiro? Porque afinal, o buffet vai contratar um cozinheiro, né? Então, muitas vezes os noivos, para economizar, contratam um cozinheiro. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo quais as desvantagens de contratar um cozinheiro e não um buffet, certo? Para você contratar um cozinheiro, muitas vezes, né, a maioria das vezes, você vai ter que contratar, você vê lá o valor pequenininho, baixinho, ao contrário do buffet, que você vai ver lá o valor por pessoa, você vai somar, vai dar um valor bem maior, né? Muito maior. O que os noivos não levam em consideração é que para você contratar um cozinheiro, você tem muitos outros itens a serem contratados juntos. E além de tudo, a compra no final, na semana do casamento. E na semana do casamento, todo mundo já sabe, é um turbilhão de coisas para os noivos fazerem, convidados indo levar presentes na casa dos noivos, na casa da família, unha, manicure, pedicure, teste do vestido, casamento civil, documentação. Então, assim, uma série de coisas que tem que ser feitas só lá na semana do casamento. E ainda tem mais essa preocupação de fazer a compra e você não sabe o valor que vai dar essa compra. Então, essa é uma preocupação muito grande dos noivos. Tem sim que ser levado em consideração, porque muitas outras coisas a fazer na semana do casamento. E além do mais, essa compra você não tem noção do valor que vai ficar. Eu conversei com um casal de noivos, até vou marcar eles aí no vídeo. Eu conversando com eles, o noivo pensando em contratar um cozinheiro e a noiva pensando em contratar um buffet. E aí a gente estava colocando tudo na ponta do lápis, tudo no papel, questão de quantidade, de valores, né? De locação de peças, prato, talheres, taça, mesas, cadeiras, toalhas, recheios, garçons, mão de obra, né? Garçons, ajudantes de cozinha e tudo mais. E aí chegou a hora da compra, o noivo falou assim: a compra é o de menos, vai ficar uns 300 reais. A gente somou, deu mais de 2.000 reais. Então é uma surpresa, né? Porque pode ser um valor médio, né? Ou pode ser um valor muito mais alto. Então, assim, você não tem como levar em consideração isso antes, entendeu? Além do mais, são muitos outros itens a serem contratados, além da alimentação da festa. Então, por isso, sim, contrata-se um buffet. E além do mais, além de você conseguir contratar tudo, pode correr o risco de você esquecer algum item. Algum item na semana do casamento você tem que correr, contratar, e não estava dentro do previsto do orçamento. Então, isso também é uma coisa muito grave, que tem que ser levado muito em consideração. Conseguir anotar tudo, contratar tudo e não ter nenhum imprevisto lá na semana do casamento. Outra coisa também muito importante mesmo, que tem que ser levado em consideração antes de contratar um cozinheiro ou um buffet, é que o cozinheiro, ele não tem, digamos assim, uma responsabilidade por trás. Ele é só o cozinheiro. E ao contrário do buffet, o buffet ele tem uma nutricionista fixa, ele tem a vigilância sanitária no pé, então qualquer coisa que acontecer ali com a alimentação, ele é o responsável, ao contrário do cozinheiro. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração, a qualidade da sua festa. Porque, assim, se for um aniversário, se for alguma coisa, assim, que é corriqueira, que o ano que vem tem outro, tudo bem. Agora, se for um casamento, eu acho que não vale o risco. E, além do mais, se caso a vigilância sanitária aparecer durante a festa ou no dia do seu casamento, antes, nos preparativos, ela pode sim interditar a sua festa. Então imagina só o desastre,
você com a compra feita, o cozinheiro lá fazendo tudo, manipulando os alimentos, chega a vigilância, ele não tem o alvará da vigilância sanitária e a vigilância sanitária interdita a festa, interdita ele mexer na cozinha, coloca algum produto no alimento para ele que não deixe esse alimento comestível para que possa ser utilizado durante a festa. Então, assim, é um risco muito grande durante esses preparativos aí, é uma dor de cabeça enorme, se caso a vigilância aparecer. Então, e sem contar todo esse estresse, essa dor de cabeça e tudo mais. E isso, pela vigilância, é considerado um crime contra a saúde pública, porque assim, o cozinheiro ele não tem os cursos próprios de manuseio de alimentos e tudo mais, questão de temperatura e todos os detalhes que a vigilância exige. Então, assim, é uma coisa muito grave. Então, eu não aconselho contratar o cozinheiro, a não ser que seja uma festinha pequena em casa, aniversário, por exemplo, não para casamento correr esse risco. Além do mais, outro detalhe muito importante, o cozinheiro ele não vai ter a experiência de um buffet, o que o buffet teria, questão de reposição, de questão de quantidades, para estar manipulando, para estar deixando pronto ali, porque casamento, por exemplo, por mais que seja de 100 convidados, 100, 150, que a maioria dos casamentos hoje em dia é essa quantidade. Eu não sei que seja de 300 também, que é bem maior, uma festa maior, tem que ter tem muitos outros cuidados a se tomar. Mas mesmo numa festinha de 100 convidados, tem que ser levado muito em conta a questão de reposição, porque assim vai ser 100 pessoas, vai comer tudo ali ao mesmo tempo, na mesma hora. Então, ali, se não tiver agilidade, uma equipe própria, preparada em fazer a manipulação adequada também dos alimentos, pode ser que eles tenham uma proliferação de bactérias e algumas pessoas que estejam com a imunidade baixa ali durante a festa vai sofrer algumas consequências ali no dia seguinte. Para vocês terem noção, o buffet ele é responsável pelo alimento que é servido na festa, durante a festa, até 72 horas após a festa. Então, por isso, os buffets eles não são autorizados a liberar a comida para os convidados levarem, para o dono da festa levar. A vigilância sanitária aqui na minha cidade, ela indica jogar no lixo. Nem quem trabalhou, o cozinheiro, os garçons podem levar. Então eles indicam mesmo que esse alimento que sobrou seja jogado tudo no lixo. Não pode ser doado para alguma instituição, para algum orfanato, para alguma coisa, porque se eles passarem mal, é um crime contra a saúde pública e esse buffet pode vir a responder sobre esse crime contra a saúde pública também. Então é um assunto muito delicado e muito importante de ser tratado, tem que ser relevado assim, com muita consideração, com muito cuidado ali na hora de escolher. Não vá pela economia, não vá pelo preço, nem falo pela economia, porque se você for colocar na ponta do lápis todos os itens que você tem que contratar para contratar um cozinheiro, vai sair o mesmo preço do buffet. Eu fiz isso, comprovei isso essa semana, saiu até mais caro. Então não compensa. E outro detalhe também, o buffet, ele já tem um cálculo certo por pessoa. Então ele já te passa o valor por pessoa. E aí o que eu aconselho os noivos? Contrata ali 20% a menos para fechar o contrato com o buffet, para garantir a vaga, a data com o buffet. E aí após a confirmação de presença, próximo à data do casamento, a gente faz o acréscimo dos convidados. Por quê? Porque o buffet ele já trabalha com uma margem aí de 10% para estar suprindo a necessidade de possíveis 10% de convidados aparecerem na hora da festa. Então vai ter mesa, cadeira, alimentação, garçom, para 10% a mais, caso compareça no dia para os noivos acertarem após o evento. E ao contrário do cozinheiro, que você vai ficar totalmente preocupado com a quantidade de convidados. Talvez ele não tenha uma experiência tão precisa de quantidade de convidados e aí você acaba comprando a mais, com medo de faltar. Então aí nessa parte entra o desperdício, né? Tanto de dinheiro quanto de alimentação. Então aí para não ter esse risco de faltar, você vai comprar a mais e sempre a mais, contratar a mais, e a mais, e a mais, sendo que em buffet você poderia contratar menos, que ele já tem a margem de segurança ali para todo mundo ser bem servido durante todo o tempo do evento.
Uma curiosidade sobre a alimentação que muitas pessoas não sabem, o porquê o bolo de corte não pode ser colocado na mesa do bolo, né? Por isso que é utilizado muito bolo fake. A vigilância sanitária proíbe, realmente proíbe que esse alimento, esse bolo comestível, seja exposto à temperatura ambiente por muito tempo. Por isso sim que é usado os bolos fakes, né? Os bolos cenográficos, e o bolo de corte, o bolo de comer, fica dentro da cozinha refrigerado até a hora de servir. Por quê? Vou explicar para vocês. Esse bolo, hoje em dia usa-se muito torta, né? Mas enfim, esse bolo de corte, esse bolo comestível, ele, quando não refrigerado, ele prolifera as bactérias, não só o bolo, mas toda a comida não refrigerada ou não aquecida adequadamente, ele prolifera o dobro de bactérias a cada 20 minutos. Então, por exemplo, se o bolo tem uma quantidade lá de bactérias que é considerável baixa e nocivas à saúde, depois de 20 minutos essa quantidade de bactérias vai dobrar. Depois de 40 minutos vai dobrar a quantidade. Então, assim, depois de 1 hora, depois de 3 horas de festa, que é mais ou menos o horário que vai cortar o bolo, vai servir o bolo para os convidados, então essa quantidade de bactérias está lá em cima e é muito perigoso alguém comer esse alimento, esse bolo, e passar mal, principalmente ali quem tiver com a imunidade baixa. Então, por isso é bem provável que alguém passe mal. E isso ninguém quer que aconteça durante a sua festa, durante e durante a semana após o evento também. Então é isso, gente. Esse foi o assunto de hoje, cozinheiro ou buffet. Uma outra curiosidade também, porque às vezes você vai comparar os preços e vai ver que o buffet talvez seja um pouco mais caro do que contratar o cozinheiro e contratar tudo à parte. Outro detalhe também que tem que ser levado em consideração, se você for contratar tudo à parte, não pode faltar nada e tem que ter alguém, você vai ter que contratar alguém para estar recebendo essas peças no dia e uma ou duas pessoas para estar montando as mesas, cadeiras, colocando esses pratos nos lugares, recebendo, contando, e sem contar também que tem as quebras. Então pode ser que ali no transporte, na hora de chegar, essas peças, o prato de sobremesa, o prato da alimentação, as taças, um pouco mais delicado, talvez pode ser que eles quebrem alguns. Então também tem essa quebra aí de reposição, esse valor de reposição também que tem que ser levado em consideração, e a mão de obra da montagem também da conferência, que tem que ter alguém ali. Se você não contratar alguém, você vai penar e vai perder o seu dia de noiva, o seu grande dia, que você vai passar o dia montando festa, montando cadeira, e vai ficar preocupada, estressada e com medo de que alguma coisa dê errado. Ao contrário do buffet, que você vai estar pagando pouca diferença de valor, mas você vai ter todo o conforto de deixar alguém responsável no dia do evento. Se você precisar falar com alguém, vai ter o maître, que é uma pessoa responsável pelo buffet, que vai estar olhando as mesas para ver se todo mundo está sendo bem servido, se está faltando alguma coisa, se os garçons estão servindo ali todos os convidados. Então, assim, você vai ter o suporte de alguém, não só o cozinheiro que vai estar lá dentro da cozinha fazendo a comida, mas alguém ali auxiliando e de olho em toda a equipe para ver se todos estão sendo bem servidos. Uma equipe com um nutricionista, com um maître, com tudo que tem que ser feito legalizado e super preocupado para que nada dê errado nesse dia, porque os mais preocupados, quem não quer que dê errado nada nesse dia, são eles, porque o nome deles estão em jogo. Ao contrário de cozinheiro, que eles só estão lá para fazer a comida, e se faltar problema, não é problema deles, eles vão fazer a comida. Então não basta ter alguém que faça a comida bem feita, tem que ter a experiência, tem que ter a responsabilidade e toda essa parte de legalização, a preocupação para que tudo dê certo no grande dia. Porque afinal, não é só alimentação, mas tem muitos outros detalhes, são em média 87 itens a serem contratados e a alimentação é apenas uma delas. O buffet, apenas uma contratação dessas 87 contratações. Pegar essa uma contratação e multiplicar ela em várias outras contratações, como contratar taça, talher, prato, e mesa, cadeira, e rechôs, e pegadores, e jarras,
e comprar comida, comprar bebida e tudo mais, vai te gerar um custo até maior do que contratar um buffet, muitas vezes até maior, e uma dor de cabeça, assim, inexplicável na semana do casamento. Então, assim, eu não aconselho de verdade, de coração, e não é uma economia. Se você colocar na ponta do lápis, não vale a pena. Então, o que eu aconselho, procure um buffet que caiba no seu bolso. O buffet tem vários cardápios para oferecer com vários valores por pessoa. Então, se você não consegue contratar um cardápio mais extenso, contrata um mais curto, um mais simples, mas pelo menos você vai ter o conforto, a tranquilidade de aproveitar esse dia único na sua vida. Então, essas são as minhas dicas de hoje em relação a buffet e ou cozinheiro. Então, se você tiver mais alguma dúvida, pode me mandar aí, deixar nos comentários. Se você gostou, deixa um like, compartilha e me segue lá no Instagram. É Dani Rosa _cerimonial. Tá bom, gente? Um beijão e até mais!